Olá a todos, sejam muito bem-vindos e hoje eu falarei sobre o último episódio da primeira temporada de A Casa do Dragão. Mas antes de falar o que eu achei, se você puder se inscrever e deixar um like, já me ajudaria bastante. 10 episódios, acabou sendo uma jornada acompanhar essa série e eu que tive contato pela primeira vez com esse universo, eu acabei gostando muito do que eu vi. E foi muito divertido acompanhar a série durante esses 10 episódios. O 10º episódio, A Casa do Dragão, e a vida da Rhaenyra começa a piorar cada vez mais, com uma sequência de notícias ruins. Primeiro ela descobre, através da Rhaenys, que o seu pai está morto e existe um novo governante em Kingsland, que o Aegon assumiu o seu trono, que era direito dela. Se não bastasse tudo isso, a Rhaenyra acaba perdendo o seu bebê, e no final do episódio ela descobre que perdeu um outro filho. Esse episódio se desenvolve todo na tomada de decisão da Rhaenyra, se deve ou não atacar Kingsland. Apesar dela ter seus motivos de fazer isso, já que o teu trono foi roubado, aconteceu uma traição ali no reino, a Rhaenyra tenta se manter prudente, não começar uma guerra, mas não vai achando que esse episódio acaba enrolando por conta disso. Não, esse episódio consegue desenvolver bem a trama e ainda por cima explora mais esses personagens, claro, dando destaque a Rhaenyra e o Daemon, que ficam meio que lados opostos nesse episódio, por assim dizer. A Rhaenyra tentando ser prudente, de não começar uma guerra, o Daemon já querendo começar uma guerra, matar geral e conquistar o trono novamente. Depois de se reunir com seus conselheiros e tentar achar a melhor forma de agir, mesmo que todos tentem direcionar ela para a guerra, a Rhaenyra se mantém firme dentro da promessa que fez ao seu pai, de não separar mais ainda os reinos, de não começar uma guerra. Ela sabe que se mandar os dragões e vencer essa guerra, ela vai governar um reino de cinzas, e ela não quer isso. E a Rhaenyra se mostra uma excelente líder nesse episódio, mostrando que ela é uma excelente escolha para assumir o reino, porque independente de como ela esteja, ela tenta se manter firme ali, tomar a melhor decisão possível, ser prudente. Esse episódio mesmo ela fala muito sobre isso, a gente tem que ser prudente, diferente do Daemon, que assim que descobre que o Viserys foi morto e o Aegon assumiu o trono, ele já começa a orquestrar um plano para começar a guerra, mesmo sabendo que a Rhaenyra pediu para ele esperar. Ele começa a passar por cima das ordens dela e se impondo cada vez mais. E nesse episódio a gente vê os dois discutindo, os dois meio que em lados opostos, mesmo que eles tenham o mesmo objetivo, eles estão discordando, eles não estão em sintonia ali. Assim como no episódio passado, a gente já tinha visto o Otto e a Alicent também discordando da forma que eles deveriam agir naquele exato momento. A Rhaenyra enterra seu primeiro filho, o bebê que ela acabou parindo nesse episódio. E durante a cerimônia a gente vê aquele soldado que libertou a Rhaenys no episódio anterior. Então, ele aparece novamente nesse episódio, só que dessa vez ele entrega para a Rhaenyra a coroa. E mesmo nesse momento difícil, a Rhaenyra assume o seu papel como rainha. Em meio de toda aquela raiva, daquele luto, ela assume o seu papel, assim consolidando de vez a divisão que existia naquele reino entre dois governantes agora. Antes de começar uma guerra, porque a Rhaenyra sabe que a guerra é inevitável, que ela vai acontecer em algum momento, ela tenta primeiro descobrir quem são seus aliados. Então ela manda os seus filhos até alguns lords para ver se eles vão continuar mantendo a promessa que fizeram ao seu pai, ao Viserys. O Lucerys acaba indo para Storm End, eu acho que é assim que se pronuncia o nome, falar com o Lord Boros. E assim que ele chega no local, ele já vê que o Aemond está ali também, em Storm End. E o Lord Boros acaba não aceitando a proposta da Rhaenyra, já que ela não tinha nada para oferecer a ele. Assim que o Lucerys vai embora, ele acaba sendo perseguido, Aemond e o seu dragão, o Vhagar. Então a gente vê a morte do Lucerys sendo devorado pelo Vhagar. Mesmo o Aemond não tendo dado essa ordem, o dragão só correspondeu ao sentimento que o Aemond já tinha sobre o Lucerys, porque o Aemond já tinha vontade de matar o Lucerys. Então o dragão só correspondeu a esse sentimento que ele já tinha. E a gente vê ao longo dessa temporada que tanto os dragões quanto seus montadores têm uma certa conexão. Então o dragão só correspondeu ao sentimento que o Aemond já tinha sobre o Lucerys. E o episódio termina com a Rhaenyra descobrindo que seu filho foi morto, que o Lucerys foi assassinado. Se antes ela estava tentando se manter prudente, tentando se manter firme para não começar uma guerra, apesar de todo o luto, raiva e a dor que ela estava sentindo naquele exato momento, agora que ela descobriu que seu filho foi assassinado, mais nada vai segurar ela. Agora ela vai partir para a guerra. A Rhaenyra já deve começar a colocar o plano do Lord Corlys em prática, porque nesse episódio a gente descobre que ele conseguiu recuperar a Stepstone. Apesar de ter quase morrido, ele conseguiu recuperar a Stepstone. E eles cercando aquela área, eles vão impedir a única rota de comércio que Kingsland tem. Assim eles vão poder cercar Kingsland e tomar ela de volta. Um pouco antes disso aí a gente vê o Daemon, parece que se conectando com um outro dragão, domando um outro dragão. Porque eles dão um zoom tanto no olho do dragão quanto no Daemon, mostrando que os dois estão conectados. Esse foi o último episódio de A Casa do Dragão. Eu gostei muito do que eu vi nessa temporada. Eu já quero que a próxima chegue logo. Estou pensando também em assistir Game of Thrones para cobrir esse tempo que eu não vejo A Casa do Dragão, sabe?
Pessoal, o vídeo termina por aqui. Até uma próxima. Tchau!